X mais Y diferente de zero. Isso, muito bem. A condição é essa aqui, olha. Condição. A condição é que x ao quadrado mais y ao quadrado não seja o quê? A condição é essa. Tendo a condição, a gente escreve o domínio, como a gente aprendeu a escrever. Olha. Domínio da função são todos os pares do plano cartesiano, tal que isto aqui tem que ser verdade. Tá aí. Assim que viria a alternativa. E agora eu quero representar isso aqui graficamente. Representação gráfica do domínio. Como é que seria isso? Olha bem. Vou colocar o plano cartesiano aqui. Y e X. É para cá, tentar enxergar isso aqui. Entendeu legal? Vou fazer uma outra pergunta aí. Deixa eu aumentar aqui. Tá baixo. Tá aí, acho que melhorou. Olha só, olha para baixo aqui. Tente bater a cabeça para responder o seguinte. Para que valores de x e y substituídos aqui, x elevado ao quadrado mais y ao quadrado, dá zero aqui embaixo? Será que tem essa condição? Não pode ser zero, né? Não pode ser zero. Será que algum... Pode. Pode, diga lá. 1 ao quadrado mais Não. menos 1 ao quadrado. É, mas menos 1 ao quadrado dá um positivo. Ah, tá certo. Vamos lá, mas é assim que a gente consegue. Já sabemos que a gente não tenta mais, vai. 1 e 0. 1 e 0. 1 e Só que 0. quando eu colocar 1 aqui, Tem- 1 ao quadrado dá 1, Mais 0 ao quadrado dá, aí vai ficar 1. Vai ficar Não 1. deu 0. É pra dar zero. Será que tem algum par xy que dê 0 aí? Não pode ser zero. Menos 1 e 1. Pode ser zero? 0? 0 e 0. 0 e 0. É o único par que anula embaixo. Mas não tem que ser diferente de zero? Sim, tem que ser diferente. Ah, lá não é zero. Qual é o único par que anula aí? Zero, é. 0, E zero. x, 0 e y, 0. É esse par aqui. 0 Zero. é esse único par que eu não posso colocar aqui. Qualquer outro nunca vai dar 0. E onde é que está esse par 0, 0 aqui no plano cartesiano? No ponto de origem. Só isso aqui, ó. Pode deixar um. Então, vai servir todo o plano cartesiano, exceto esse ponto aqui. Ah, serve, é, porque tem que ser diferente de zero. Isso serve aí. todo o resto. Agora eu entendi agora. Todo o plano cartesiano, exceto só esse ponto aqui. 0 aqui vai dar 0. E tem É que o ser único diferente ponto- de zero, ele não vai É o participar. único ponto que pode anular embaixo. Então a questão, foi boa? Foi boa. Vai pegar essa, né? Pode, uma parecida com essa, para você raciocinar todas as possíveis condições que você pode impor. Lembram disso? Quando estiver dentro de uma raiz maior ou igual Igual a a, zero. se estiver dentro de uma raiz quadrada mais embaixo, Tem que ser maior que porque zero. não pode ser zero, mas Pode tem que ser anular. positivo. Se estiver dentro de um logaritmo neperiano, o logaritmando tem que ser maior que. Se for uma divisão, o termo de baixo não pode ser. São as condições. Tá bom? Aí foi o que eu fiz aqui, olha. Foi o que eu fiz bem aqui, olha. Dá uma olhada aí. Cadê a questão? Bem aqui, ó. Lembra? Falei? Você vai só impor a condição. X mais Y. É o primeiro que está lá. Ó. Diferente de zero. Segundo, está dentro de um logaritmo. Y menos X tem que ser maior que. Está dentro de uma raiz. Tem que ser maior ou igual a. Zero. Está dentro de uma raiz mais embaixo. Tem que ser maior que. Zero. E aqui eu coloquei aquele de efeito, que é para o cara pensar. Se eu for raiz cúbica. Raiz cúbica não tem nenhuma restrição. Porque existe raiz cúbica de número positivo e de número negativo.
Então serve todos os números aí. Tá bom? Olha, impomos a condição, escrevemos o domínio e fizemos a representação gráfica. Que tal? Tá tranquilo? Então pronto. Então vamos, que o tempo não para você juntar e colar as peças do seu vaso que quebrou. Vamos adiante. Bora responder essa aqui agora. Responda corretamente. Que é função de uma variável. Tem que representação gráfica? A função z igual f de xy, que é a função de duas variáveis que a gente está estudando. Tem que representação gráfica? A resposta está bem aqui. 4. Acho que é aqui. Não. Isso aqui é de ontem. Não, só não. Isso é de ontem que ficou aberto. Bora ver isso aqui. Isso aqui já passou a aula de ontem no grupo já. Está bem aqui a resposta para essa unidade 3, seção 2. Está aqui a resposta. A representação gráfica de função de uma variável é uma curva. É isso aqui, y, f de x. E z, f de xy. A representação gráfica de uma função de duas variáveis é uma superfície, uma superfície tridimensional. Um panão lá no espaço. Então tá aqui. Tudo no slide. Olha. Se cair... Professor, não foi dado isso. Eu entro na justiça. Processo caboclo. A função y, f de x tem que representação gráfica? A representação gráfica é uma curva no plano cartesiano. A função z, f de xy tem que representação gráfica? A representação gráfica é uma superfície no espaço. Então isso aqui é uma curva no plano e essa aqui é uma superfície no espaço. Tranquilo? Se você já consegue enxergar um pouco mais, olha. Nessa aqui, eu preciso de um eixo para representar y e de um eixo para representar o x. Só pode então ser o plano cartesiano. Olha para cá agora. Aqui eu preciso de um eixo para representar o z, um eixo para representar o x e um eixo para representar o... Então são quantos eixos? 13. É o espaço tridimensional. O z dá o... Tá bom? Enxergaram agora? O x e o y dá... Passa. Bora ver o que aqui tem aqui pra gente. Que tal até aí? Tá tranquilo? Show de bola. O gráfico de cada superfície. Então bora representar isso aqui. Eu só vou pedir para você representar ou identificar aquilo que eu tenha treinado com você. Não vou além disso, não. Nunca faria isso, tá? Aí o que eu treinei, a gente tem condições, até porque isso aqui eu já estou fazendo mais de uma vez. Então a gente tem condições de apresentar. Aqui essa calculadora tudo aí. Z igual a 4. Guarda tudo. Guarda. Olha, Z igual a 4. O Z é altura, né? Isso. Então é como se fosse um pé direito, um forro feito a 4 metros de altura. É um plano aí. É um plano. Então passa por aqui, ó. Faz de conta que é 1, 2, 3, 4. Tem um plano passando por aqui, ó. Dá que tá claro que é um plano passando por aí? Paralelo ao piso, que tem perspectiva, só isso, tá? Então bem aqui é 4. Pronto. Forro aqui, um pé direito, 4. E o item B. Gente, o segredo aqui é o seguinte, olha, vou até deixar montado.
Você vai primeiro anular o x e vai anular o... Z. Aí verifica quanto é que dá o y. Depois você anula o x, anula o y e vê quanto é que dá o... Z. Já pegaram a mãe? Sempre anula 2 e acha o terceiro. Se eu já anulei o x, anulei o z, anulei o x, anulei o y, o que é que falta anular agora? O Z. O x já está. Uhum. O Z. C e quem? E o y, E o para Y. poder achar quem? O X. Tem aqui y, só pode ser o x. Tá aí. Com isso, você vai encontrar os pontos onde toca o eixo x, z e y. Aí você une e tem um plano passando por aí. Bem simples. Vamos lá, de cabeça. Se eu anular o x aqui e anular o z, anulou aqui 4. e aqui. Passa o y para cá, o y vai ser igual a 4. 4. menos 4. 4. Se eu anular o x e o y, o que é que vai aparecer agora? Z igual a 4. Z é igual a? Se eu anular o z e o y, X é igual a menos 2? 2. 2. 2. 2. Tá aí. Olha, esse aqui é o. Esse bem aqui é o ponto x, y e z. Aqui vai ser o ponto Vai ficar menos 4. x, y e aqui vai ser o ponto 2, 0 e... Esses pontos estão sempre em cima dos eixos. Olha aqui. Aqui o y é 0 e o z é 0. Então, é marcado no eixo bem aqui. E aqui, 0, 4 e 0. E aqui, ó. 1, 2, 3. Está anulado o x e o z. E esse ponto aqui, 0, 0, 4. Anula o x, anula o y, só tem quem? 1, 2, 3, 4. Aí você junta os pontos. Sempre para anular, professor? Claro, se você quiser pegar os pontos, por Sim, onde né? o plano está passando, em cima dos eixos. Aí debaixo da Que é sala. o mais cômodo que tem. Então Olha deixa aí. isso. Não, deixa assim. O City quer outra forma aqui. Pode fazer. Mais difícil. É não, Passa em casa. é onda. Tá aí, ó. É porque ele E tem agora uma eu vou fazer técnica, assim. professor, é por Presta isso. atenção. Eu vou fazer assim, ó. Bem aqui, ó. Aqui tudo tá por trás, tá tracejado, viu? Poderia até tirar isso aqui, olha. Poderia até tirar isso aí para mostrar que o plano tá passando por aqui. Longe, Miguel, senão a minha... Tá, aí, tá claro? Isso aqui é só um pedacinho do plano. O plano se expande aí. Aí para dar uma ideia de... Que tal? Isso aqui é uma superfície, tá bom? Só um pedacinho do plano passando aí. Pronto. De primeira ordem das seguintes funções. Então, primeiro essa aqui. Derivada parcial em relação a x. X ao quadrado dá 2x. Derivada do x é 1. Sobra o. E aqui só tem y, é constante, dá 0. Derivada parcial em relação a y. Agora vai dar 0. Derivada do y é 1, sobra menos 3x. Derivada de y ao quadrado vai ser 2. Pronto, essa aí era só. É só a primeira. Derivadas Agora fazer o quê? parciais de primeira ordem. É. Derivada parcial em relação a x. Como é que fica? Desce o x ao quadrado mais y Deriva o ao quadrado. expoente e desce, né? Isto. Em relação a x. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 2x. ótimo, muito bom. E elevado a Estudou, já x ajuda ao muito, quadrado mais professor. y ao quadrado. Mas, Mais. aí aqui você tem que derivar o arco e colocar lá fora. Aí muda para o cosseno. Como é em relação a x, a derivada de 3y é 0. É 0. Derivada de 2x, derivada do x
é 1, sobra o 2. Dois. 2 Aí, cosseno de 2x mais 3y. Pronto, gente, não tem nada de difícil. Derivada em relação a y. Aí, como é que vai ficar agora? 2y elevado beleza. a x ao quadrado. É exponencial completa, mais E agora aqui? 3 3 cosseno cosseno. 2x mais 3y. Gente, estou cheio de orgulho. Professor, só estou repetindo o que o Miguel está dizendo, professor. Ah, é? É, só estou repetindo o que o Miguel. Miguel... Variação. Da função, tá bem ali, ó. Na direção do eixo das... Ou Abscissas. seja, na direção do eixo x. X. E no ponto... 1 e 3. Derivada sempre é taxa de variação. Quando a gente faz isso aqui, ó, derivada parcial em relação a x, é de quanto a função está variando na direção do eixo x, das abscissas. O fy é de quanto varia na direção do eixo Coordenadas. y, das ordenadas. Se eu quiser numa direção qualquer, aí nós vamos usar a derivada direcional. Direcional. Quem vai dar direção é o vetor unitário. Então, aqui, olha, bora derivar parcialmente em relação a x. Derivando parcialmente em relação a x, isso aqui. 3x, x ao quadrado, Aqui vai dar 0. Agora, no ponto que ele quer, o ponto que? 1 e 3. Isso significa Só o seguinte, substituir. onde tiver x, eu vou colocar 1. Se tivesse y, eu colocaria? Sorte, não tem, nem precisa colocar o do y. Vai ficar 3 vezes. Ele No só lugar pediu do no, x, nas 1 ao abscissas, quadrado. por isso. 1 ao quadrado é 1, portanto, esta função está variando na direção do eixo x e no ponto 1, 3. Aí depende se vai ser velocidade, metro por segundo, se é carga elétrica, de repente, Coulomb por tempo, então depende da grandeza, tá? Só as 3 dessas. Tá tranquilo uma questão dessa? Dá pra... Vamos lá. Essas questões dá para faturar beleza. Espero que ninguém erre essas aí. Então, olha só. Questão 8. Então, a questão 8 deriva parcialmente em relação a y. Como é que fica lá? Aqui vai dar 0. Vai ficar 2y. 2y. Agora ele escolheu um ponto para ver a variação. Vai ser no menos 3. 2 e... Se tivesse x, a gente colocaria 2, mas não tem x, só tem o quê? Menos Que 3. sorte a nossa, só precisa colocar o y. Isso vai dar menos. Então, na direção do eixo y e no ponto 2 e menos 3, essa função está decrescendo, porque deu negativo. Deu negativo. Então, dá crescente é porque é positivo. Tá? É positivo porque é crescente. É a mesma ideia lá da função de uma variável. Tranquilo isso aí? Tá tranquilo isso aí, Alberto? Tá tranquilo. Eu só tenho que saber o que é ordenado e o que é abscissa só. Tem que Ah, guardar. se não souber também, né? Tem que voltar para... Bota deitado. Estou preocupado demais que o Lula. Essa hora o Lula tá no bar. Vamos lá. Ele quer derivada de segunda ordem, tá? Então a primeira coisa a fazer aqui é isso aqui, ó. Primeira derivada em relação a x. Só onde tem x. 3x ao quadrado, 6x, y, mais Derivada do x é 1 3y ao e quadrado. aqui dá 0. 0. Deriva de novo em relação a x logo. F de x. De novo em relação a x. Derivada do x é 1, sobra 6y, Aqui vai dar 0. 0. Perfeito? Bem aqui, olha. Eu derivei essa derivada em relação a X. essa que está derivada em relação a x. Deriva eu vou em relação aproveitar a e y derivar logo agora. em relação a. Agora em relação a y isso aqui. Essa que foi derivada em relação a x. Na sequência eu vou derivar agora em relação a. Y.
Então aqui vai dar quanto? Em relação Zero. a y. Aqui vai dar? 0. Ótimo. Derivada do y é 1, sobra o quê? 6x. Menos 6x. Menos 6x, isso. E aqui vai dar 6y. ótimo. Muito bom. Agora falta o pessoal do y e a mista. Fazer pra cá. Vem aqui, dá pra fazer. Vamos lá. Derivada parcial em relação a y. Aqui dá 0. 0 Aqui dá 1. Sobra o. menos 3x ao quadrado. Aqui esse 2 vai descer. Vai ficar 6xy. Aqui o 3 desce. 3y ao quadrado. Deriva de novo em relação a y. Aqui é só ter atenção e não se afobar. 0, 0, 1 6x e aqui vai dar menos. menos 6y. Perfeito aqui? Essa que eu derivei em relação a y, eu vou derivar na sequência agora em relação a x. Em relação a x. Então aqui vai dar menos. Vai dar menos 6x mais Aqui, 6y. 6 vezes 1, mais 6y. 6y. E aqui vai dar 0. 0. Não esqueçam que tem um teoremazinho Que dá igual essas duas. do clipe. Qual é o nome vou só cobrar o nome do cara que Ah, fez o tirei teorema. 0 agora. Foi 0. Klihosh-Vargas. Klihosh-Vargas. Eu ia falar Bernold, amigo. Qual é o primeiro Eu ia nome falar do cara- Bernold, professor. Qual é o primeiro nome do cara que demonstrou o teorema? Só isso, é bom. Em relação a x. Você tem que derivar esse arco e colocar lá fora. Como em relação a x, a derivada do x é 1, sobra só o, Y. aí cosseno de... Y cosseno de xy. De novo, em relação a x. Agora é o cosseno, né? A derivada do cosseno é Menos seno. E Já tem o y lá. É em relação a x. Derivada do x é 1. Esse y vai lá para fora. Vai lá pra fora. Só que já tem um lá, né? Mas eu vou indicar aqui. Aí volta para o seno. Aí, isso aqui vai ficar menos. Pronto. Essa aqui que foi derivada em relação a x, eu vou pegar na sequência e derivar em relação a y. Como é cosseno, vai ter que começar por menos. Lá fora já está o y. Como a derivada em relação a y, a derivada do y é 1, É um. quem que vai dar para fora? X. X. Pronto. Beleza. Agora vamos em relação a y. Primeira derivada em relação a y. Derivada do y é 1. Quem sobra lá para fora é o. x cosseno de xy. Deriva de novo em relação a y. Como é cosseno, você Vira vai menos derivar, então já seno. começa pelo Menos. menos. Menos x ao quadrado já. Pode colocar? Pode, menos x ao Você que quadrado. sabe. Seno de xy. E aqui, olha, essa aqui que foi derivada em relação a y, a gente vai derivar na sequência em relação a yx. começa por menos. Se a derivada vai ser em relação a x, aqui vai ser dá 1, Dá sobra 1, 1. o y. Menos xy. Pronto, tranquilo, todos estão aí. Olha, tem um teoremazinho, né? Diz que as mistas são sempre o quê? Iguais. Iguais, né? Se a função for contínua, é a condição. Então tá aí. Mesma coisa. Ah, tá trocado aqui, isso é comutativo, tá? Então já tinha tomado ali na cabeça ali. É, que pra eu- matriz na minha não vale a tinha, comutatividade. na pra minha matriz. tinha dado ali menos 2y seno de xy. Não, eu Para matrizes não tinha vale. feito ali, em vez de ficar menos x ao quadrado, E eu também tinha o somado os produto. dois. O produto vetorial não é comutativo também, mas o produto escalar é. Pronto, gente. E a taxa de variação da função na direção do eixo, a derivada parcial fy fornece a taxa de variação da função na direção do eixo Y. e a derivada direcional.
ela fornece a taxa de variação de uma função numa direção qualquer. E quem vai indicar essa direção qualquer para você? Um vetor unitário. Vetor unitário. Pronto, é só isso. Tá bom? O que é a derivada direcional de uma função? É a derivada que indica a taxa de variação da função numa direção qualquer. Você mesmo pode criar a resposta. Precisa. Função. Você tem uma função e tem um vetor unitário. Uma função e uma direção. A partir daqui, você monta a derivada direcional. É escrito assim: derivada da função f de x, y na direção do vetor. Como é que faz isso? Deriva parcialmente a função em relação a X. e multiplica pela abscissa do vetor, o 1. Deriva parcialmente a função agora em relação a y e multiplica pela ordenada do vetor, o 2. Pronto. Tranquilo. Daqui a função. Você vai derivar em relação a x e vai derivar em relação a Y. serão esses caras aqui, ó. Aqui e aqui. E esse meio é o U1. Raiz de 3 sobre 2 vai ser o U2. O 2. Pronto. Tá ou não tá na marca do pênalti? Tranquilo? São versor. Então pega a função. Cadê a função? XY. Presta atenção, porque a partir daí muita gente começou a apoiar. XY. XY. Eu vou fazer a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a Y. Em relação a x, derivada do x é 1, sobra só o. Y. Em relação a y, derivada do y é 1, sobra só o X. x. Monta a tua derivada direcional. Então vai ficar assim. Quem é a derivada parcial em relação a x? O Y. Y que multiplica quem? Meio. Quem é a derivada parcial em relação a y? X. X, que multiplica Raiz de quem? 3 sobre 2. Tá montado. Só que ele quer agora isso aí no ponto o quê? 1 e Onde 2. tiver x você coloca 1 e onde tiver y você coloca 2. Vou colocar para cá para ficar mais assim. Pronto, acabou. Então lá vai. Encerrando a questão aí. Derivada, agora no lugar desse x e y aqui, ó. Esse x e y eu vou colocar o ponto, que é o quê? Ponto 1 e 2. 1 e 2. Tá vendo? Não tem nada de impossível na direção do vetor 1. E agora? Bem aqui, no lugar deste y, a gente vai colocar quem? Quem é o y do ponto? 2. 2. 2 vezes meio. Mais. Quem é o x do ponto? 1. 1 vezes raiz de 3 sobre 2. 2. Tá aí. Ótimo, melhorou. Então lá vai. Pessoal, o denominador é 2, né? É isso? Conserva o denominador. 2 vezes 1 é 2. Mais 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Tá aí. Pronto. Essa é uma das maneiras de deixar a resposta. Está preparado. Tá? E a função está dada, deriva em relação a x, deriva em relação a y, substitui. Sai uma dessa?
3y ao quadrado. Em relação a x, dá menos 3y ao quadrado sobre x ao quadrado. Em relação a y, 6y sobre x. Está claro? As derivadas aí já são possíveis ou ainda tipo assim, é um sonho distante? Olha, não custa nada, gente, chamar a atenção que a gente já está bem lá na frente, entendeu? Está com uma matemática já bem avançada, então tem que se mexer. Aquela lá... Você quer que a gente fale a verdade ou quer ficar com raiva da gente? Não, você não precisa me falar nada, fala pra você. Exatamente, pra mim não vai adiantar muito não. Isso. Porque não vai muito afetar a minha vida, né? Olha, tá aqui, ó. Mas isso aqui já foi feito várias vezes. Posso puxar o slide e mostrar. Esse x aqui que está embaixo, ele vai para... Como o expoente está positivo, agora ele vai... Negativo. Negativo. Aí a derivada em relação a x... O x está bem aqui, esse cara vai ficar. Está multiplicando, é uma constante. A derivada está aqui. Desce o expoente. E do expoente soma ou tira uma unidade na derivada? Ele vai ficar menos 2. Ótimo. Aqui vai ficar 3, negativo. Y ao quadrado. X a menos 2 vai para baixo e fica... Positivo. Tá ali. Tranquilo? A outra é bem óbvia, porque o x é constante, né? Conserve, só faz derivar em Só cima. deriva em cima. Pronto, está aí a derivada. Derivada direcional. Quem é a derivada parcial em relação a x? Está aqui, ó. Menos sobre X quadrado. vezes a abscissa do vetor. Raiz de 2 sobre 2. Pronto, está aqui, ó. É igual. Mas quem é a derivada parcial em relação a y? Está aqui, ó. 6y sobre X. x. Vezes a ordenada do vetor. Tá aí. Agora, ele está pedindo para que nessa derivada a gente substitua o ponto o quê? Onde tiver x, 1 onde e 1. tiver y, vai dar uma última arrumada. Então vai ficar derivada direcional no lugar do x1, no lugar do y1. Então lá vai. Menos 3 no lugar do y, 1 embaixo no lugar do x, mais 6 vezes y, que é 1, sobre x, que é 1, raiz de 2 sobre... Aqui vai ficar menos 3 raiz de 2 sobre 2. 2. Aqui vai ficar 6 vezes 1, 6. 6 raiz. 3 raiz de 2 sobre 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Isso. Ok? Bem, e aí você finaliza aqui, né? Faz o joguinho ser 2 vezes 3. 6. 6. 6 menos 3, porque os radicais são semelhantes, dá para operar. Raiz de 2. 2 vezes 3, 6. 6 com menos 3 vai dar 3 raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então,
estão mais otimistas hoje? Ontem teve gente que saiu quase chorando. O que é Teoria vetor gradiente científica de uma função? real. Vetor gradiente. Palavra bonita, pontos, o gradiente de temperatura, variação da Sempre temperatura, gradiente em engenharia é sempre uma variação. variação. Houve um gradiente, houve uma variação, tem um gradiente. Olha o Irazelzinho aí. Brasilito. Isso é Irazelito. 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 Então confundo, né, professor? Vai ter ajuda dele? Vai ter ajuda no dia da prova, professor Irazelito? Não. Você fala Brasilito? Não pode porque é muito ético o Irazelito. O que é que vai ser o gradiente? Olha, aqui a gente faz uma reflexão, né? O que é que o Irazelito está comentando aqui? Na unidade 3, seção 4, estudamos a derivada que Direção. fornece a variação da função em uma direção qualquer. Aqui a fórmula, a gente está até usando agora. O Trouxe o filósofo. chefe. Irazelito ou filósofo. Em que direção ocorre a taxa de variação máxima de uma função? E aí vai entrar o vetor gradiente. O que é o vetor gradiente? É um vetor que indica a direção e o sentido em que a função tem a sua máxima variação, a sua máxima taxa de variação. A função pode estar variando para todo lado, tipo uma onda, a água. Agora, para onde ela tem a maior taxa de variação? É sempre na direção do vetor. Aqui, olha. O gradiente fornece a direção e o sentido no qual ocorre a maior variação da... E como é que eu calculo o gradiente? Está aqui o gradiente. Olha, isso aqui significa gradiente da função. Sabe, se delta de cabeça para baixo. É o nabla, ou se quiserem, del. É muito fresco. É, muito viadinho isso aí. Você faz a derivada parcial em relação a... Vai ser a abscissa do vetor. E abscissa. Faz a derivada parcial em relação a y, vai ser a ordenada do vetor. Já é o seu gradiente. Beleza. É por isso que o gradiente indica para onde tem a maior taxa de variação, porque as derivadas já são taxas de variação. Taxa de variação. Tá ok? Aí aqui, nabla, grade, bom, enfim. Já sabemos como. Vou minimizar aqui. O que o judeu tinha? Que indica a Direção direção e e o sentido sentido no qual ocorre a maior variação no qual da ocorre a função. maior taxa de variação da função. Ou sinônimo disso, tá? Taxa então, da função. Da função. Então aí. Esse Irazelito é o cara. Então, vamos derivar parcialmente em relação a x e vamos derivar parcialmente em relação a... Olha bem para essa questão, não tem como perder uma questão dessa na prova. Vocês estão só copiando, né? Não, professor. Prestando atenção, professor. Tecnologia, ó. O cara tá filmando aqui, ó. É porque que Deus não ajuda. Vamos lá. Derivada parcial em relação a x. Aqui vai dar 2x. 2x, né? Derivada Menos y. sobra o. Como em relação a x, aqui vai dar 0. 0. Agora em relação a y. 0. 0. Y é 1, sobra Menos y. Menos Aqui vai x, ficar desculpa. Mais 2y. Pronto. Derivada parcial em relação a x aqui. Derivada parcial em relação a isso. Acabou. Somas. Gradiente é só isso. Pode dar uns pontos também, professor? Ou normalmente Pode. é assim? Normalmente é Mas assim. lá adiante ele vai dar os pontos. Vai. Vai. Daqui a pouco ele vai dar os pontos. Tá, então derivada parcial em relação a x. A 15 lá. 2x menos y. É, zero. Derivada parcial em relação a y. Pronto. Porque eu quero que vocês entendam legal. Eu não quero que os caras baixem a cabeça por muito tempo copiando. Mas aí se você pegar na internet, tá cheio, cara. Ei. Nunca mais ele falou comigo, cara.
Eu acho que eu já contei essa para você, eu vou repetir. É bem rápido. Mais 2y. Só. 2x. 2y. 2y, quer dizer. Agora em relação a y. Aqui dá 2x. 2x, é. Só 2x. Menos 1 no caso. Monta. Gradiente. Eu vou decepção pra vocês aí, ó. Bom, isso aqui multiplica o i. Vai, pai. Vai fazer papel de besta. 2x menos 1. Vai te meter com quem tu não conhece, né? Podia ter apostado a menina mesmo, né? 1 e 4. 1 e 4. Tá terminando isso aqui. Já fizemos 15, cara. Onde tem x é 1 e onde tem y é 2 vezes x, que é 1, 2 vezes 4, que é y. 2 vezes x, que é 1, menos 1, aqui não tem y. Então, gradiente aqui. Aqui dá 8, aqui dá 2. Aqui dá 2 menos 1. Tá aí. 10 Tá bom? Essa função toda Hein? Integral dupla. Vamos lá. É, isso daí é universitário, né? Vou pegar aqui um slide para ajudar a gente. Interpretação. Olha, a história é a seguinte. Isso aí tudo é o que faça. Dá um trabalho, tem que ter paciência, tem que gostar do que faz, né? Olha só, você tem aqui embaixo um piso. Esse piso aqui embaixo, esse pedacinho que está em azul, é onde você vai pegar os pontos x e y. Tá? E aí, olha, bora ver se a gente consegue enxergar isso aí. A nossa função é assim, ó. C, f de x, y. Isso aqui é a função, já vimos várias funções, inclusive tem uma aqui, ó. Pode ter seno, pode ter cosseno, exponencial, é uma expressão. E aí, para que a nossa função funcione, eu tenho que pegar pares, o que? X e Y. que é aqui no piso, olha. Esse eixo aqui Que é é o o eixo cartesiano. X, e esse eixo aqui é o eixo Y. Então você pega um ponto aqui, x, y, coloca na função, resolve e sai o quê? O Z. O z é a altura. Aí você faz isso para toda essa área aqui, aí vai ficar um monte de estaca aí. Aí você pega e vem e cobre a estaca, é a superfície. Tá bom? Aí pode ser que você queira calcular o volume. O volume que existe entre esta base, que alimentou a função, e a cobertura. Qual é o volume que eu posso colocar aí? Então a integral dupla calcula o volume entre o domínio e a superfície. Lembraram? O volume entre o domínio, que é uma área aqui embaixo, e a superfície. Calcula o volume. Tem um caso bem interessante aqui, que ele coloca só o prisma aqui para dar ideia. Entendeu? Isso aqui tem um volume, né? Só que ele enche desses prismazinhos aqui embaixo. Aí dá um... Isso aí tudo foi aquela palestra que teve ano passado, daquele teu convidado, professor. Entre o domínio e a base superfície. e a superfície. Pronto, nada além disso. A gente vai fazer e depois a gente vai montar outra. Essa aqui já veio preparada. volume entre a base e Pronto. Nos 2 a 2. Integral que vai de 0 a x ao quadrado, Já tá abrindo uma moral y ao quadrado, Falou que não, falei, pois é, tá dy, é o melhor. dx. Essa aqui já veio toda montada, só para fazer. E aí, olha só o seguinte, essa primeira derivada aqui, você vai ter que fazer a interna, que é em relação a Y. Só que eu vou tentar maciar aqui, olha. Sempre a interna, que tem esses limites aqui. A externa primeiro é a limite. última, que tem Com o esses último limites limite. aqui. Então a primeira vai ser em relação a quem? A Y. Esse cara aqui, então, é constante. Constante. Se é constante, olha a sutileza. Uma constante numa integral não pode ir para fora? Então vai ficar aqui 3
x ao quadrado, vou colocar isso bem aqui, ó, fora, e integrar só o y. Olha como a coisa fica mais clara. A 3 Pronto, só integral de y ao quadrado agora. dy. E aí eu vou fazer só isso aqui, ó. Que tal? Olha só para essa aí. 2 3x ao quadrado. Quem é integral de y ao quadrado? Y a terceira sobre y Y terceira sobre 3. sendo que nesse caso o y vai de 0 a 3. Olha, quando eu colocar no lugar desse y, esse 0 aqui, ufa, dá 0. Então basta colocar só o 3. 3. Bom, se eu colocar bem aqui 3, Sobre 3. corta aqui, né? E aqui vai ficar quanto? 27. Tudo certinho, né? Ficou 27, é? 27x quadrado. Aí, a integral, essa aqui quadrado agora ficou uma dx. integral simples do ano passado, do semestre passado. Isso aqui não é constante? Vai para fora. Para fora, nada de confusão. Quanto mais simples a vida, melhor. X ao Daí. quadrado dx. 27. Quem é integral de x ao quadrado? X a terceira sobre 3. Quando x vai de menos 2 a 2. No lugar do x, primeiro a gente vai colocar O 2. 2 a terceira sobre 3 menos. Aí no lugar do x agora eu coloco Menos 2. Menos 2 a terceira sobre 3. e faço essas contas aí, com calma. Fazendo essas contas com bastante paciência. Terços, 27 27. vezes 8 terços. 2 a terceira dá 8 sobre 3. Menos 2 a terceira dá Menos 8. menos 8 sobre 3 também. 3. Negativo com negativo, Positivo. não resista. Tem que fazer. Aqui é um mundo para descomplicar mesmo. E aí, igual aqui, 27. Conserve embaixo, soma em cima. Soma 16. 27 por 3 dá quanto? Dá 9. 9 vezes 16. 16. Pronto, dá quanto aí? 44. Exatamente. Que tal uma dessa? Tá tranquilo? Que já vem preparada, né? Só estou pensando que os limites aqui poderia ser menos 1/3, aqui 4/3. Raiz de 3 sobre 2. O logaritmo leperiano. Aí, galera, sem perda de tempo, olha, vou montar as integrais. Olha, o x vai o quê? 0 a 2. O y vai de 0 a 3. Quando o x vai entre dois valores fixos e o y vai entre dois valores fixos, é que você usa a fubina, isso é um retângulo. A ordem tanto faz. E daqui do jeito que você montar vai dar certo. O x vai de 0 a 2 e o y vai de 0 a 3. E aí, z igual a 0, z não é altura? Z igual a 0 é porque está em cima do piso. Piso. Z3 menos y é alguma coisa que já está lá em cima. É exatamente a cobertura, a superfície. Essa função aqui, ó. 3 menos y. Bom, esse 0 a 3 aqui que está internamente é do y, né? E o de fora é o do... Se você trocar aqui, vai ter que trocar aqui. Mas essa troca tanto faz, né? Lembra do Fubini? Se não estudar, vai se Fubini.
Na hora da prova, fugiu. Olha, a primeira integral em relação a quem? Y. Então aqui vai ficar 3y e aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2. Quadrado sobre 2. Tudo sob controle? Perfeito. Para nossa sorte, o zero anula aqui e aqui, então basta só o 3. Só o 3. 3 vezes 3 menos 3 ao quadrado sobre aqui vai ficar 9. Aqui vai ficar 9 sobre 9 sobre 2. 2 vezes 9, 18 em cima. 2, 9. 9. 9 sobre. 2, 9 menos. Isso aqui não é constante? Aí. Quem é que eu estou integrando aí? Tem um cara aqui fora que você não está vendo. Quem foi que você derivou na variável x e que deu o próprio x? De 0 a 2. Esse cara anula, basta só quem? 2. Vai dar 9. Já estou cansado. Égua, 19. Calcule em coordenadas Polares. a integral. Aqui a integral na região do plano compreendido pelas curvas. Entre essa curva e essa aqui. Não esqueça. Tem um detalhezinho aqui, que é o seguinte. Deixa eu minimizar aqui. Olha só. Só um detalhe aqui que eu quero que vocês entendam, tá? Coordenadas polares, você tem que saber que o x é r cosseno de θ e que o y é r seno de... A gente deduziu, trabalhou isso aí tranquilo. E aí, para que serve no caso coordenadas polares? Uma integral que em coordenadas cartesianas seria complicado, em polar é bem mais fácil. Aí o Irazelito aqui fez uma pergunta. Olha a participação especial, né? Qualquer integral dupla pode ser transformada de coordenadas cartesianas para polares? Será que todas? Não. Escreve-se uma integral em coordenadas polares sempre que o domínio for Circular. ou é uma circunferência, é um pedaço de circunferência, ou uma região entre duas circunferências. É sempre nestes casos que você vai usar coordenadas polares, tá bom? Tem que ter alguma coisa circular. E aí, neste caso aqui, são velhos, eu já vou colocar, calcule em coordenadas polares. Bora montar isso aí, pelo menos montar, bora ver se... Aqui é a integral, olha. E aí, para você poder calcular essas coordenadas polares, não esqueça, onde tiver x, você vai colocar r cosseno de... Onde tiver y, r seno de θ. θ. E onde tiver o dA, você vai colocar assim, r dr de dθ. Pronto. E qual é a região que está compreendida entre essas duas curvas? Isso aqui o que é que é? Que tipo de curva é isso aqui? Uma? Isso. São duas circunferências aí. Uma tem raio 1 e o raio da outra vale 4 ao quadrado. É assim, né? Olha aí. Trabalhei bastante com vocês isso aqui. O 4 é 2 ao quadrado. Então o raio aqui é 1 e o raio aqui vale 2. Está aqui. Ele quer entre as duas circunferências aqui. O raio claramente está variando o que nessa região?
raio está variando de 1 até... E se você vai dar uma volta completa, o seu θ vai de 0 até 2, que é uma volta completa. Pronto. Nada além disso. Não, coordenada polar é fácil mesmo. Eu acho. Bem aqui, onde tem o x, o x está ao quadrado, né? Isso. É isso? Isso. Você vai fazer assim. Quem é o x? R. Não é isso? Quem é o y? R seno de θ ao quadrado. R, dr, dθ. Como a primeira é R, então aqui tem que ir de 1 até, e a externa é o ângulo, que vai de 0 a 2.000. Pessoal, isso aqui é assim, ó. R ao quadrado, cosseno ao quadrado. Aqui, R ao quadrado, coloca o R em evidência. Relação fundamental. Isso. Não vou nem perder tempo ali. Isso aqui vale quanto? Isso aqui é 1, cara. Sobra só quem? Disso aqui tudinho sobra só. Aí vezes esse R aqui. dr dθ. De 0 a 2π. De 1 a 2. Aqui vai ficar o quê? Pronto, a integral está bem simples agora de fazer. Tá ou não tá? Tá bem simples. R Sobre? quarta sobre Aí 4. substitui. E o que sobrar integra em relação a θ. Pronto. Fica isso aí para você.